Ei pessoal, boa noite do Instagram, boa noite o pessoal do Facebook, boa noite o pessoal do YouTube. Todo mundo ao vivo agora, transmissão, muito bom, diretamente do SEC, do Centro de Estudos, do teu web, né, da Tenda de Estudos Humanistas do Eurico Barçanufo, misturei foi tudo agora, do Centro de Expansão Consciencial. Estamos aqui iniciando mais uma live para falar sobre Umbanda, no programa Desmistificando a Umbanda de toda segunda-feira. Hoje é dia de Exu. Estou com o guia de Exu aqui, estou com o guia também de Obaluaê, dos Pretos Velhos, tá certo? Do meu pai João de Aruanda, que me acompanha. E hoje nós vamos bater uma bola bem bacana sobre se a Umbanda é cristã, né? Se ela tem um Deus só, porque é uma confusão muito grande que as pessoas fazem com a religião de Umbanda, né? Porque a Umbanda é uma religião, né? Ao contrário do Espiritismo, que muitos dizem ser seu tripé, né? Filosofia, ciência e religião, mas veio ser religião aqui no Brasil, né? Mas na França surgiu como ciência, filosofia, com consequências morais. Boa noite, Isis, tudo bom? Tá direto do Facebook hoje. Renato, boa noite também. Tá todo mundo chegando aí no horário certo. Tô aqui com o meu filá. Hoje vamos falar sobre Umbanda, tá? E eu quero que vocês prestem bem atenção, é muito bacana. Semana passada, se vocês tiverem curiosidade, até para poder entender a sequência, eu falei sobre a fundação da Umbanda, eu falei sobre Zélio Fernandinho de Moraes, a fundação da Umbanda em 1908, como começou tudo. Falei sobre as curiosidades da Umbanda, as curiosidades do Caboclo da Seta Encruzilhada. Conversei tanto sobre a Umbanda, cara, bati um papo muito gostoso. Mostrei que a Umbanda tinha surgido baseado no Espiritismo, né? E praticamente de uma dissidência do Espiritismo, porque na realidade os médiuns mais de cor, mais humildes, que queriam incorporar caboclos, pretos velhos e etc., eram proibidos, como até hoje existe um preconceito muito grande contra a incorporação de espíritos que são mais simples, né? Chamam de espíritos atrasados e etc. Gente, eu não estou aqui, vou lembrar novamente, não estou aqui generalizando, não é toda casa espírita que tem esse preconceito, porque algumas casas espíritas já aceitam sim a incorporação de pretos velhos, já tem sim uma consciência completamente diferente, muito bacana o que algumas casas espíritas fazem, principalmente lá em São Paulo, que o pessoal tem a cabeça mais aberta. Então, por exemplo, na casa me parece que eu estou esquecido o nome da casa dela, mas de Mônica de Medeiros, por exemplo, na casa de Robson Pinheiro também, todas em Minas Gerais. Então, o pessoal de Agnaldo Paviani, o pessoal recebe sim os espíritos de pretos velhos, de caboclos, de índios, tá? De Exus e tal, e não tem problema nenhum, sem nenhum preconceito. E são centros espíritas, mas não tem nenhum preconceito contra isso. Então, quer dizer, não é todo centro espírita que tem preconceito. O pessoal está abrindo a cabeça para isso tudo. E nós vamos conversar hoje mais sobre Umbanda, para esclarecer, para desmistificar, para falar sobre tudo isso, gente, para conversar sobre tudo isso. Então, eu vou começar a fazer as apresentações no Facebook, no Facebook não, no YouTube é que eu geralmente faço as apresentações em slide, né? E no Facebook e no Instagram vocês vão aí acompanhando a minha transmissão, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Então eu vou já compartilhar com vocês aí já o nosso primeiro slide, que vem mostrando aí, né, exatamente o questionamento. A Umbanda é cristã? Tem vários deuses? Porque as pessoas confundem isso direto, né? A Umbanda não é cristã, que a Umbanda tem vários deuses por conta dos orixás.
E a gente vai saber de tudo isso agora, gente. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que a Umbanda é uma religião, sim, tá certo? É uma religião. Então, vamos entender um pouco a doutrina umbandista. Wagner, a Umbanda é uma doutrina, sim, uma doutrina costumeira, consuetudinária, quer dizer, é uma doutrina que não tem assim muita coisa escrita sobre ela, não existem regras, não é uma doutrina como a doutrina de Kardec, como bem estruturada como a doutrina de Kardec, como a doutrina espírita, onde foi feito um Pentateuco, tem toda uma estruturação, né? Tem todo. As pessoas dizem que no Espiritismo não tem rituais, não tem nada, mas tem todo um parâmetro para seguir o Espiritismo, né? Outro dia eu estava dando uma olhada no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele texto que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, né? E aí ele vem falando sobre o homem de bem, como deve se comportar. E aí ele coloca o homem de bem como um parâmetro para que todo espírita siga. Então aquilo ali é como se fosse quer dizer, se comporte dessa forma que você será um bom espírita. Então, na verdade, de certa forma, ali tem uma forma de se conduzir, né? Como a Igreja Católica tem, como os evangélicos têm e tal. Na Umbanda também tem uma forma de se conduzir. Mas tem duas básicas que vocês vão perceber aqui, quando eu começar a falar da doutrina umbandista, tá certo? A Umbanda possui uma doutrina mínima de fundamentos que historicamente foram passados verbalmente de geração para geração. Entretanto, já possuímos algum material escrito, como as obras de W.W. da Mata Silva, de Rivas Neto, Ronaldo Linares, Rubens Sarraceni, sendo estes os que mais se destacam. Rubens Sarraceni, então, tem obras assim fantásticas, falando na Umbanda Sagrada. Eu não concordo com tudo. Gente, quem sou eu na fila do pão para concordar ou discordar com o Rubens Sarraceni? Mas eu sou um espírita por essência. Eu tenho 34 anos de espiritismo. Então eu sou um questionador. E dentro da própria Umbanda não existe consenso, tá? Então, assim, se você olhar uma casa umbandista, ela nunca vai ser igual à outra. Os ritos, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de trabalhar é completamente diferente. Então, o próprio Dalai Lama, né, questionado quando veio ao Brasil, ele foi questionado qual era a melhor religião, e ele disse que era o budismo, né, budismo tibetano. Mas ele disse, a seguir, ele disse, é a religião que você se sente melhor, que você se sente mais em casa. E eu concordo assim em número, gênero e grau, tá? Da mesma forma, dentro da Umbanda, é o local onde você se sente melhor, onde você se sente mais acolhido, onde você se sente mais em casa, tá? Onde se adapta mais ao teu perfil. Só para vocês terem uma ideia, existem tendas umbandistas que se parecem muito com o Espiritismo, onde tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Pentateuco kardeciano tá lá em cima da mesinha branca e tal, mas todo mundo se veste de branco, e lá é uma tenda de Umbanda. Lá eles recebem os espíritos dos pretos velhos e eles têm giras ao invés de reuniões. Mas às vezes nessas tendas de Umbanda também tem palestras, tem passes magnéticos e tal, parecidíssimo com o Espiritismo, mas eles são umbandistas, tá? Você vai ver lá na descrição umbandista, tá? Tem tendas umbandistas que tem muitos santos católicos. Então você vai entrar lá, os orixás são representados de forma sincrética pelos santos católicos. Então se parece muito. Até as rezas, os cânticos e etc. é muito ligada ao catolicismo. Então a doutrina umbandista, ela é consuetudinária, e por ser consuetudinária, cada um foi colocando as suas características. E a gente tem que lembrar
que nós somos espíritos reencarnados e que passamos muitas e muitas encarnações vibrando numa religião só, naquela religião que mais nos aproximou, e temos aquela mesma tendência, pelo menos da última encarnação. Se formos católicos, somos muito chegados ao catolicismo. Se formos materialistas, somos muito racionais, mesmo que tenhamos uma filosofia espiritualista hoje. Então somos muito conectados ao espiritismo, mas muito mais racional, muito mais científico, né? Se fomos, sei lá, meio bruxinhos em outra encarnação, somos muito ligados à Umbanda, mas muito ligados ao xamanismo, muito ligados ao... Então, quer dizer, você vai ver isso muito na Umbanda, tá? Significa que tá errado? Não. E vocês vão ver o que é errado, não. O que não é Umbanda, tá certo? Vocês vão prestar muita atenção nessa nossa live para poder entender. Gente, eu quero deixar claro também que todo esse material que eu vou ler para vocês, no final tem a minha bibliografia, eu tirei tanto esse quanto da primeira live falando sobre Umbanda, eu tirei do material do curso de teologia da Umbanda, que eu sou teólogo da Umbanda, me formei teólogo da Umbanda pelo Instituto Pietá, pelo Umbanda Boa, de Márcio, meu sacerdote Márcio Caim, pelo qual também estou fazendo sacerdócio de Umbanda, estou no meio do curso de sacerdócio de Umbanda. Então, quer dizer, eu estou dando o crédito a ele, porque na verdade a minha formação e todo o material que eu apresento, a minha base é exatamente Márcio Caim. Embora eu leia livro de Rubens Saraceni, eu tenho uma base espírita muito grande, por isso que eu sou extremamente racional. Eu não acredito em tudo. Tem coisas que Márcio Caim diz, embora ele seja meu sacerdote, meu professor e tal, tem coisas que ele diz que eu não concordo. Eu sou muito crítico, eu sou muito racional e tal, eu sou muito pouco religioso, eu sou muito mais universalista, muito pouco religioso, né? Dos ritos da Umbanda eu acho tudo lindo, mas eu sou muito racional no processo. E eu acho assim que eu me aproximei muito da Umbanda por essa questão da Umbanda ser pancadão, tá entendendo como é? Da eficácia da Umbanda. Cara, eu já vi várias vezes, em todo esse meu tempo de espiritismo, eu vi várias vezes em centros espíritas, os dirigentes espíritas recomendando, dizendo assim, olha, procure uma casa umbandista para poder resolver o seu problema. Aqui no espiritismo a gente não vai conseguir resolver. Gente, tá todo mundo escutando direitinho. Deixa eu só dar uma chegada no YouTube para ver se tá todo mundo vendo, escutando, porque eu botei um microfone novo, pode ser que não tenha... tá tudo certo, parece que tá tudo certo, tá todo mundo escutando direitinho. Então deixa eu voltar aqui para as apresentações, tá? Então eu sou um cara extremamente racional, eu não sou de engolir as coisas facilmente. E eu uni a Umbanda, eu acho ela muito pancadão, eu acho ela assim, os espíritos de Umbanda, e principalmente quando a gente fala em caboclos, né, nos pretos velhos, então eles estão muito conectados, os Exus estão muito conectados a uma outra técnica que no SEC começamos a usar há uns 3 anos e pouco atrás, que foi a técnica da apometria. Existem algumas casas de Umbanda, principalmente no sul-sudeste do país, que utilizam casas umbandistas, que utilizam a técnica de apometria. E a combinação de Umbanda com apometria, gente, vocês não fazem ideia. Tanto é que alguns locais universalistas, como o Instituto Vida Plena, lá em Santo André, São Paulo, que eu fiz os meus cursos de apometria, hoje tem tronqueira, os Exus se comunicam, são eles que fazem a guarda e tomam conta, pretos velhos se comunicam. Então, quer dizer, o universalismo está adotando a Umbanda e o espiritismo naturalmente, como também a Umbanda está adotando a apometria e o espiritismo também, que isso sempre foi, né? Veja só como a coisa está ficando universalista, e isso tudo é tão saudável, gente, tão gostoso,
porque a gente vê que, sabe, as barreiras estão se rompendo para as mentes abertas e sem preconceito. As barreiras estão se rompendo e o mais importante está sendo feito, que é libertar os espíritos e as pessoas que também têm problemas espirituais, que têm problemas físicos e etc, decorrente do que nós somos energia, tá certo? Então, vamos entender isso como uma coisa maravilhosa. Então, a Umbanda possui uma doutrina mínima de fundamentos que historicamente foram passados verbalmente de geração para geração. Entretanto, já possuímos algum material escrito, como as obras de W.W. da Mata Silva, Rivas Neto, Ronaldo Linares e Rubens Saraceni, sendo estes os mais se destacam. É necessário esclarecer que cada autor declara em sua obra a sua interpretação da doutrina umbandista, como eu falei agora há pouco. Mas como determinar a melhor ou a mais correta? Infelizmente, não existe melhor ou correta. Apenas o filho de fé poderá identificar, como eu falei, identificar aquela que mais se afina com seu caráter, personalidade e forma de ver a nossa religião. Veja só que coisa interessante, né? Quer dizer, tem para todo gosto, né? Você vai, se você for muito ligado ao catolicismo, você vai para uma Umbanda que é pancadão também, mas muito mais ligada à parte católica. É muito legal isso, tá certo? Se você for mais ligado ao espiritismo, você vai para o espiritismo. Se você for mais ligado ao xamanismo, você vai para o xamanismo. A ayahuasca, você vai para a ayahuasca. Se for ligado aos estelares, tem também. Ao pessoal do Oriente, tem também. Tem Umbanda para tudo que é gosto, gente. Então, isso é que é bacana na Umbanda, tá certo? O que é uma religião? Vamos entender primeiro a base. O que é uma religião? A etimologia, quer dizer, a origem da palavra religião, possui diversas interpretações. Entretanto, uma das mais aceitas vem do latim religare, que significa religar, ou seja, religião é aquilo que religa com o sagrado, com Deus. Partindo desse pressuposto, praticar religião é se reconectar com Deus, com o objetivo de que sua perfeição dirija nosso caminho terreno e possa ajudar ou influenciar os acontecimentos ao nosso favor. É bacana isso, né? Vamos lá. Qual a função, então, da Umbanda, da religião da Umbanda? Segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi quem fundou a religião da Umbanda junto com Zélio Fernandino de Moraes, segundo o Caboclo da Sete Encruzilhada, Umbanda é uma linha de demanda para a caridade, ou seja, um caminho aberto pela espiritualidade superior para que os bons espíritos possam deixar mensagens e levar o consolo e alívio espiritual para todos que assim o desejam. Não obstante, ainda é função da Umbanda permitir a manifestação de todo e qualquer espírito, veja só, sendo que os mais adiantados ensinarão, os mais atrasados aprenderão, e entre estes últimos, se desejarem mudar o curso de suas existências para trabalhar para a lei e para a luz, haverão de receber o encaminhamento da espiritualidade para que sejam doutrinados para esse fim. Quer dizer, dá oportunidade a todo mundo e ainda a oportunidade daqueles que estão atrasados em evoluir na sua própria caminhada. Isso é muito bacana, é muito interessante. O que acontece também no espiritismo, tá, gente? O que acontece também no universalismo, tá? Mas só que, naturalmente, existe assim, um entrave muito grande nos mais tradicionais espíritas quanto à comunicação de determinados espíritos, mesmo que sejam evoluídos. Não levando em conta, e eu faço questão de tocar nesse assunto, para despertar até os espíritas para esse questionamento. Primeiro, pelo preconceito que o Caboclo da Sete Encruzilhada, em sua fala inicial, disse quando questionado pelo dirigente da Casa Espírita de Niterói. Ele disse que os seres humanos, não contentes em ter preconceito na Terra, ainda levam o preconceito para atender espíritos que vêm do além.
como se os espíritos não fossem, que viessem de lá, não fossem a plasmagem da sua última encarnação. E na última encarnação não significa dizer que, como ele era preto velho, índio, mulher, homem, negro ou branco, chinês ou oriental, ou árabe, qualquer coisa que o valha, tá certo? Um silvícola ou uma pessoa extremamente avançada tecnologicamente falando e tal, ele podia ter sido tudo isso numa encarnação anterior à de um preto velho, mas ele decidiu, no entanto, como o próprio caboclo da Sete Encruzilhada, que era um sacerdote muito sábio, mas que decidiu reencarnar no Brasil como um índio. E quando voltou para a espiritualidade, fez uma proposta para ser humildemente o encaminhador dos espíritos mais humildes e das pessoas mais humildes aqui na Terra através da religião de Umbanda. Veja que coisa maravilhosa. Um cara que tinha uma evolução muito grande, que conhecia muito de ciência, provavelmente deve ter sido médico, cientista e etc. Veio na última encarnação como caboclo brasileiro, quer dizer, como índio brasileiro, e aí se apresenta numa reunião espírita, funda a Umbanda, traz toda essa doutrina para que os espíritos mais humildes se apresentem. Veja que coisa fantástica. A função é trazer esses espíritos mais humildes e as pessoas mais humildes para poder praticar a caridade, de tirá-los da ignorância. Eu acho isso, sei lá, de uma singeleza, de uma simplicidade e principalmente de uma humildade e de uma abertura do coração. Umbanda é amor, gente. Umbanda é amor. Eu acho maravilhoso porque Umbanda é amor, tá? Vamos lá, mas vamos para frente, né? Como podemos ver, a função da Umbanda se aplica no ensino, resgate e tratamento de todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Finalmente, a Umbanda por último, porém não menos importante, com relação aos espíritos desencarnados que persistirem no caminho das trevas, também é de obrigação da Umbanda, aí é uma outra função da Umbanda, por isso que ela é pancadão e por isso que ela combina muito com a apometria também, aprisionar e encaminhar, é polícia do além, tá certo, gente? Encaminhar para locais onde não possam mais continuar com suas intenções malignas. Quer dizer, na Umbanda, por isso que o espiritismo muitas vezes dentro das casas espíritas, já vi isso muitas vezes, os espíritas não dão conta daquela obsessão, porque na casa espírita não, tem que chamar de meu irmãozinho, não sei o que. Na Umbanda é prender, amarrar e levar, do mesmo jeito que na apometria é. Então, por que que nós, né, por que eu me interessei tanto em fazer teologia da Umbanda, sacerdote de Umbanda e etc.? Porque a apometria é exatamente isso. Na apometria, nós trabalhamos com pancadão, tá certo? Com obsessão complexa, com espíritos muito difíceis e renitentes, com situações muito complexas do mundo espiritual. E como a Umbanda também trabalha com isso, trabalha com amor, trabalha com a caridade, como também a apometria. Tá certo? A técnica apométrica. Embora a apometria não seja uma religião, seja uma técnica, mas unir as duas coisas, os espíritos de Umbanda com a apometria e trabalhar esse amor junto com essa justiça, gente, dá um caldo que vocês não imaginam a eficiência e a eficácia desse processo de desobsessão complexa, nesse processo de melhoria, tá certo? Encaminhar para os locais onde não possam mais continuar com suas intenções malignas. Podemos entender a Umbanda como um exército da salvação, que prioritariamente leva o auxílio através da caridade, mas também dispõe da força necessária para um embate militar, caso seja preciso. Veja que coisa maravilhosa. Vamos lá. Humildade e caridade. Vamos ver aqui, eu vi Juliana se comunicando tanto aí que eu estou preocupado se não está aparecendo no YouTube ou aconteceu alguma coisa no YouTube.
É porque às vezes acontece alguma coisa, é porque ela está se comunicando lá, está se comunicando aqui. A Umbanda é amor e paz, vivência do bem, muito bem, que maravilha, tal. O pessoal está comentando, é por isso. Tá bom, é porque ela fala lá, ela comentou tanto que eu fiquei preocupado que tivesse algum problema técnico. Mas vamos lá, humildade e caridade. Allan Kardec, a Umbanda se baseia muito no Pentateuco espírita. Aliás, todo umbandista, porque muita gente entra na Umbanda e não quer estudar. Tá? Eu vi uma declaração ultimamente que me espantou muito. A pessoa disse, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu fico impressionado com essas declarações, sabe? Porque a partir do momento que a gente conhece a filosofia socrática, platônica e tal, a gente vê que a gente não sabe de nada, gente. Então, declarar que sabe de tudo, declarar que conhece tudo, é uma temeridade, né? É uma preocupação muito grande. Uma pessoa que se arroga, né? Que é arrogante ao ponto de dizer que conhece tudo e que a partir daquilo ali não precisa aprender mais nada, vixe Maria, é um problema muito sério, muito sujeito, inclusive, a ser envolvido por um obsessor, por uma força trevosa do mal, que pode, sei lá, lhe enrolar. Porque, poxa, quando você não estuda, você deixa a tua mente aberta a qualquer enganador, enrolador, passador de perna espiritual, sei lá, te envolver nas tramas dele. Tá? Então, sei lá, um bandista que estuda, por isso que assim, eu fico muito tranquilo quando eu olho as teorias, tá certo? E que contesto, por exemplo, quando eu falo que contesto algumas teorias de Rubens Saraceni, é porque algumas teorias dele não são compatíveis com a realidade do mundo espiritual, baseado no espiritismo filosófico e científico que eu estudei, tá? Wagner, mas ele viu lá no mundo espiritual. Bom, ele pode ter visto uma coisa, mas como ele não tinha base espírita, tá certo? Compatível, eu tô falando em relação aos Exus, tá, gente? Ele defende que Exu faz o bem e faz o mal. Cara, uma entidade que está conectada a um orixá, aliás, os umbandistas, veja, os umbandistas sérios, os umbandistas que conhecem a evolução espiritual de um Exu, que conhece a vibração de um Exu, jamais vai defender que um Exu chega a um patamar de evolução que vai fazer demanda, que eu com o meu Exu, por exemplo, nós temos aqui Marabô, seu Zé, que também trabalha na linha de Exus, o Zé Pilintra, não é, da falange de Zé Pilintra não é só Exu, né? Trabalha como juremeiro, trabalha na linha dos pretos velhos também, não é só Exu, né? Mas o seu Zé Pilintra, é como se eu imaginasse que seu Zé Pilintra, seu Marabô, eu pudesse chamar seu Marabô e dizer, olha, seu Marabô, eu decidi agora fazer uma demanda, fazer o mal a fulano de tal. Vá lá e, por favor, aplique sei lá, mate ele. E seu Marabô, que chegou num nível evolucional altíssimo, se prestasse a esse negócio, porque eu mandei ele fazer. Porque ele é Exu. Gente, Exu é um orixá. Ele está conectado às forças de um orixá. O orixá está conectado às forças de Deus. O orixá, ele é o emissário, tá certo? Ele é quem leva as mensagens para os orixás, os outros orixás, tá? Ele leva as mensagens do Aie, que é a terra, para o Orum, que é o céu. Então, uma entidade como essa, que chegou a uma evolução tal, ela não faz mais o mal. Quando você quer fazer alguma besteira, alguma tranqueira da sua vida, tá certo? Na hora, tá? O teu Exu se afasta, porque você baixou a vibração e é substituído por um quiumba. Vem um quiumba na hora, vem um obsessor, tá? Por quê? Porque você baixou a tua vibração. E isso é explicado no espiritismo. Baixou a vibração, meu amigo, acabou, vai rolar uma quiumbagem no meio, quer dizer, vai rolar um obsessor no meio, porque você baixou a tua vibração, o teu mentor sai, se afasta, porque ele não consegue mais te aconselhar, tá? Por exemplo, se eu decidisse fazer o mal a partir de agora, seu Marabô, seu Zé, seu Caveira, que me assistem agora, iam me avisar, Wagner, não faça isso, mas eu não ia dar mais ouvido a eles. Aí vinha o dublê deles, né?
que é um cara que se diz marabô, que se diz caveira, mas que não é nada disso. E ia assumir o posto, tá certo? Mas era um quiumba, é um suposto Exu. Todo mundo pode usar o nome que quiser, gente. Eu posso me chamar Jesus, mas eu sou Jesus? Não sou, né? Estou longe de ser. Então, veja, eu não concordo com isso na doutrina de Rubens Saraceni, tá? Entre outras cositas mais que a gente não vai aqui estar discutindo. Mas adoro as obras dele. Tem muitas coisas acertadas. Uma das obras que eu mais gosto de Rubens Saraceni é O Guardião da Meia-Noite, que eu recomendo demais. Ali, assim, retrata muito bem como se forma um Exu. É maravilhoso, é fantástico, é muito bom de ver como se forma um Exu, tá, gente? Então, Allan Kardec, falando no próprio Allan Kardec, disse através da sua obra, prestem atenção como Umbanda é caridade, que fora da caridade não há salvação, expressão que é utilizada largamente como lema do Espiritismo. Mas para entendermos essa sentença, devemos ter claro em nossa mente a definição dessas duas palavras, salvação, primeiro, né, e caridade. Salvação é a libertação do espírito de suas imperfeições que o encaminham ao erro. Quer dizer, é a salvação da sua maneira de pensar. E da necessidade de viver em mundos materiais. Quer dizer, é a sua evolução. Se salvar é evoluir ao ponto de um dia você não precisar mais reencarnar. Dentro do Espiritismo é exatamente isso. Dentro da Umbanda também. Tá vendo como não existem distinções e como a Umbanda é tão conectada ao Espiritismo? Como a Umbanda é um Espiritismo mais humilde, porque adota a postura que o Espiritismo não quer adotar, que é exatamente essa postura de primeiro ser pancadão, né? Espírito, gente, se nós somos, o próprio Espiritismo admite isso, se nós somos a cópia do mundo espiritual, no mundo espiritual também tem marginal, e com marginal não se fala, meu filhinho, olhe Jesus, vá falar com marginal assim aqui. Tem espírito que é renitente, não adianta falar com ele assim, tem que amarrar, tem que prender, tem que colocar no local onde ele se afaste e não possa mais. Gente, ultimamente eu tenho lido muitas obras de Robson Pinheiro, aliás eu estou lendo toda a coleção de Robson Pinheiro, estou batendo tudo dele, de Agnaldo Paviani, de Vanderlei Oliveira e tal. E assim, são livros que eu recomendo, que a doutrina espírita, são todos espíritas, tá? Todos espíritas. Mas a doutrina espírita resolveu colocá-los no limbo da literatura, né? Dentro da Federação Espírita não admitem as obras desses caras. Por quê? Porque eles decidiram falar desse mundo espiritual que é real e não esse mundo espiritual onde você, quando desencarna, é tudo são flores. Não. Rubens Saraceni fala desse mundo espiritual bem cruel e é assim que funciona para os espíritos que são renitentes, para os espíritos que são maus, tá? Na Umbanda tem-se essa consciência. A Umbanda é um amor, a Umbanda é caridade, mas a Umbanda é justiça, tá? Então vamos lá, vamos entender esses dois conceitos. A necessidade de viver nesse mundo materiais é o reconhecimento dos valores e prazeres espirituais em detrimento aos valores e prazeres materiais, para propiciar e favorecer essa salvação. Deus, em sua infinita misericórdia, concede-nos o direito da reencarnação em busca da evolução espiritual. Quer dizer, é uma nova oportunidade que nós temos a cada existência que nós recebemos como bônus, como um aprendiz. Por exemplo, um aluno que não passa de ano recebe uma nova oportunidade. Deus nos dá essa nova oportunidade e não nos coloca no inferno, tá certo? No inferno cristão, que foi mal interpretado pelas religiões tradicionais. Na realidade, não é o inferno cristão, é o inferno católico, é o inferno evangélico, é o inferno islâmico, tá? Mas não é o inferno cristão, porque o cristianismo puro da Igreja do Caminho não tinha isso também, tá certo? Vamos lá. E caridade? Este conceito já é mais delicado. Vamos entender por quê. De uma forma mais abrangente, caridade é a virtude que conduz ao amor,
a Deus e ao nosso semelhante, de forma que possamos viver o amar ao próximo como a ti mesmo, para que possamos prestar ajuda aos menos favorecidos. Mas não é só isso. A maioria das pessoas confunde caridade com doação. É comum campanhas de solidariedade movimentarem enormes quantidades de mantimentos e dinheiros, mas isso não é caridade, é doação. Nos enganamos ao acreditar que toda doação de um bem material possa limpar nossa consciência por acreditarmos que estamos dessa forma praticando caridade. Caridade implica muito mais que doação, necessita envolvimento daquele que doa. E os bens distribuídos através da caridade não precisam ser obrigatoriamente materiais. Aliás, a verdadeira caridade é a doação de tempo, dedicação, atenção, amor, carinho e senso de servir. Quer dizer, é muito mais. Principalmente a caridade de explicar, de abrir a cabeça, de abrir a mente, de expandir a consciência. Por exemplo, fazer o que nós fazemos aqui no SEC, por exemplo, todas as quintas-feiras, de libertar os espíritos, através de uma gira, onde aquelas pessoas que foram lá procurar são libertadas dos espíritos obsessores. Isso é caridade. É caridade o que nós estamos fazendo agora, tá certo? De esclarecer às pessoas o que é Umbanda, o que nós fazemos no domingo, no sábado, a nossa live pelo YouTube que estreou sábado passado, que é falando sobre espiritualidade, o café espiritual que é feito na sexta-feira, o esclarecimento, a amplidão da consciência para aquelas pessoas que não conhecem, isso é caridade também. O amor, o carinho que você dedica às pessoas, a atenção, né? O falar direito, o dar um abraço, o escutar o outro é caridade, não é só dar bens materiais, tá certo? Isso é importante, gente. A barriga que está com fome precisa de alimentos, mas não é dar por dar ou dar para poder, não, eu vou dar um alimento para poder aliviar a minha consciência, porque eu fiz um monte de besteira, então eu vou dar um monte de mantimentos e tal, eu vou dar uma sopa, fazer uma sopa para poder aliviar as besteiras que eu estou fazendo durante a semana. Isso não é caridade, tá? Isso é doação, isso é assistencialismo, isso não é caridade, tá bom? Vamos lá. Já a humildade, tá? É diferente também, tá? A humildade, quanto à humildade, é indispensável para a aplicação dos fundamentos da caridade. E também a humildade que gera o envolvimento para transformar a doação em caridade. Somos privilegiados por fazer parte de uma religião que ensina esses fundamentos a seus adeptos, pois é a verdadeira riqueza da espiritualidade. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Isso é de Mateus 6, 19 e 21. Com estas palavras, o Mestre Jesus deixa bem claro sobre qual escolha devemos fazer, a do mundo material, transitória e insuficiente para o alcance do bem-estar, ou a espiritual, eterna e geradora de satisfação duradoura. A Umbanda, na verdade, ela é totalmente cristã, já respondendo a pergunta que foi feita no banner. Jesus também é o grande modelo de humildade e de caridade que conhecemos nós na Umbanda. Seu comportamento e seus ensinamentos primavam pela simplicidade. Seu discurso era pacífico e espiritualizado, tornou-se o foco de admiração de muitos. Porém, infelizmente, poucos seguiram seus passos. Na Umbanda temos essa oportunidade de seguir os passos do Mestre. A humildade e a caridade são os maiores fundamentos de nossa religião. Na Umbanda, o orixá que representa Jesus é Oxalá, tá? E Deus na Umbanda é Olorum, né? Porque foi sincretizado, gente, é conectado aos orixás africanos, porque a Umbanda também recebe a influência do candomblé,
tá certo? E dos cultos africanos, tá certo? Vamos lá. Umbanda trabalha para o bem? É outra pergunta que se faz muito. Muita gente... Minha mãe mesmo, outro dia eu cheguei na minha casa, eu ri muito. Mamãe é muito engraçada, né? Mamãe é bem católica e tal, mas mamãe assim, é muito compreensiva. Papai também era, né? E mamãe me vê sempre nessas palestras. Ela assiste as palestras depois, não assiste na hora, mas depois ela assiste. E ela disse: meu filho, agora você é pai de santo e tal. Mas meu filho, é pro bem, né, meu filho? Eu digo: mamãe, presta atenção, a senhora acha mesmo que o seu Vaguinho, aquele que a senhora criou, cuidou e tal, vai fazer alguma coisa pro mal, vai fazer alguma coisa para macular, sei lá, o bem-estar de alguém, né? Vai fazer alguma coisa para destruir a paz ou ser contra alguma pessoa na vida, mamãe? Como a senhora me conhece? Aí ela disse: não. Eu digo: então, mamãe, não se preocupe. É só uma forma da gente tirar, desmistificar as pessoas, colocar em um outro patamar uma religião que é muito mal vista e que as pessoas precisam saber que existe o bem nessa religião, que existe o amor, que existe a paz, que as pessoas se libertam nela, que as pessoas, quando se entregam, quando se doam, se sentem muito bem participando dessa religião, tá? E ela disse: meu filho, se você se sente bem assim, tudo bem. Bichinha, acho muito engraçado isso, cara. Por quê? Porque não conhece. Então é por isso que nós temos programas como esse. Isso é caridade, é esclarecer as pessoas, tirar as pessoas da ignorância, do não conhecimento, transformar o não conhecimento em conhecimento. Quando a pessoa conhece, deixa de ter medo, deixa de ter preconceito, começa a entender o outro, né? Não agride mais, porque quem conhece não agride, quem conhece não ignora, entendeu? Então é assim que funciona. Sim, a Umbanda trabalha exclusivamente para o bem. Por esse motivo, na Umbanda não fazemos amarrações, veja, não fazemos amarrações, faz parte da doutrina da Umbanda. Não existe sacrifícios de animais. Não é Umbanda. Botou sacrifício de animal, não é Umbanda. Não demandamos contra ninguém, quer dizer, não fazemos demanda contra ninguém. Umbanda também não é magia negra, como muitos pensam e dizem. Como já exposto pelo caboclo da Seta Encruzilhada, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, ou para a caridade. Não é possível praticar a caridade causando dano ou sofrimento para qualquer criatura, ainda mais para um espírito humano. Mas existem distorções de qualquer religião, tá certo? Então, algumas pessoas dizem que é Umbanda, da mesma forma como existe gente por aí fazendo besteira em todas as outras religiões. Vocês vão ver agora. Infelizmente, da mesma forma que a Igreja Católica tem seus escândalos com sacerdotes promíscuos, né, violentadores, né, as igrejas de matriz evangélicas ou neopentecostais têm seus pastores que ostentam riquezas acumuladas pelo sofrimento de seus fiéis. Também com a Umbanda ocorrem esses desatinos. Pessoas mal intencionadas, cheias de segundas intenções, utilizam indevidamente o nome de nossa sagrada religião para seus próprios interesses. Objetivam conseguir dinheiro, poder e favores dos mais diversos tipos às custas da boa-fé de pessoas angustiadas e desesperadas por soluções a qualquer preço. Então aí já não é Umbanda mais. Cobrou, não é Umbanda, gente. E, gente, vamos entender. Peraí, vamos lá, vamos explicar direitinho. Tá? Toda religião é necessário que o dinheiro da manutenção do espaço seja dado, gente. A contribuição mensal, um carnezinho para, sei lá, a manutenção da compra de vela, a energia, a água, o aluguel do espaço, sei lá, água que se bebe, etc. Isso precisa ser pago. E existem algumas religiões, por exemplo, o umbandista, o sacerdote umbandista,
Ele não é sacerdote por profissão, ele tem outra profissão também. O padre católico, ele é só sacerdote, então ele vive das doações. Então ele recebe sim, ele recebe tanto da cúria, tá, católica, ele recebe do Vaticano e do arcebispado, tá certo? Dos arcebispos da Igreja Católica maior, que está acima dele, como ele recebe também os óbulos, as doações da igreja. Cara, normal, ele só trabalha com aquilo, ele precisa. O evangélico tal precisa do seu dinheiro lá. O que está errado é o exacerbo, é o enriquecimento para o empobrecimento dos fiéis, tá? O dos irmãos de fé, entendeu? Isso está errado. Dentro da Umbanda existe uma taxa de cobrança para, sei lá, a ajuda da manutenção da tenda ou do terreiro. Existe sim. Tá? Existe sim pessoas que fazem suas doações para manutenção do aluguel, da compra da água e tal. O que não existe é: não, você para poder fazer um trabalho espiritual aqui, uma desobsessão, tem que pagar R$2.000, R$10.000. Para fazer uma oferenda tem que fazer não sei o que, para poder jogar um búzio, para saber se... Isso não tem. Então no candomblé tem, porque também o sacerdote do candomblé, tá certo? O babalorixá, o aialorixá do candomblé, eles só se dedicam àquilo e tem cobranças. Mas as casas de candomblé que vão na medida também estão fazendo a sua parte, gente. Ninguém está criticando aqui o candomblé porque cobra, mas tem casas que cobram de forma exacerbada, da mesma forma que a igreja evangélica tem os sérios, muito sérios, a igreja católica os sérios, muito sérios, a Umbanda também tem gente que vai e cobra e faz besteira, e no candomblé tem gente que cobra o normal pelos serviços, tá certo, os espirituais, porque lá se permite, tá certo? Não é diferente. Umbanda e candomblé são duas coisas diferentes e não estamos criticando o candomblé, por favor. São duas coisas diferentes, tá? Vamos separar, tá? Não estamos criticando. Não estamos criticando o sacrifício de animais também, tá certo? Dentro do candomblé, porque dentro do candomblé eles têm todo um rito. Aí depois a gente vai conversar sobre isso. Vai ser um outro tema do nosso Desmistificando a Umbanda, para poder a gente deixar os pingos nos is, para a gente não criticar a religião alheia e dizer assim: não, a Umbanda é boa, o candomblé é ruim. Não, não é. Tá? Os candomblecistas são sérios, tem muitas casas muito boas, pessoas muito sérias, muito honestas, por favor. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, para poder não estar criticando a religião de ninguém. Da mesma forma que os evangélicos, tem gente muito boa, cada um na sua vibração, cada um dentro da sua faixa evolutiva. A gente não tem que criticar ninguém, tá? Mas a Umbanda tem os seus desatinos também. Pessoas que querem a qualquer preço ganhar dinheiro, aí cobram uma coisinha aqui, outra coisinha ali, já estão cobrando tudo, tá certo? Cobrando 300, 400, 500 reais para poder fazer tal coisa, para poder tirar um espírito, para poder fazer não sei o que, para poder consultar com um preto velho, e isso não se cobra na Umbanda, tá? Aquele que tá o tempo todo dentro da casa, que é filho de fé, que tá o tempo todo, sei lá, dentro dos preceitos da Umbanda, que quer contribuir com a casa para a manutenção da casa, lógico, é uma coisa. Aqui mesmo, tá certo, no nosso SEC, poxa, é lógico que aqui mesmo no nosso SEC nós precisamos de uma manutenção, tá certo? Nós temos a parte profissional, que é de manhã e de tarde, mas nós temos a nossa parte do T-Web e a nossa parte do universalismo, onde nós trabalhamos com as desobsessões.
Então nós estamos fazendo ultimamente um carnezinho para que as pessoas contribuam com alguma coisa para pagar a energia, porque afinal de contas os trabalhos espirituais são à noite, porque durante o dia nós temos aqui, olha, ar-condicionado, nós temos a energia, nós temos água, nós temos o cafezinho que é utilizado, quando tem gira temos as velas, nós temos o lanchinho, e poxa, custa nada a pessoa colaborar, mas dá o que quer, tá certo? Cada um dá o que acha que deve dar, tá certo? Mas uma coisa é isso, outra coisa é você cobrar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 300, 400, 500 reais para consulta de um espírito. Espírito não recebe dinheiro, trabalho espiritual não pode ser cobrado. Dentro da Umbanda, cobrou não é Umbanda, tá certo? Então fica bem claro, eu acho que eu deixei bem claro, né? Tudo isso, vamos lá. Alguns insistem em distorcer, outros ainda, por desconhecerem a verdadeira doutrina umbandista, submetem seus filhos de fé a práticas estapafúrdias, muitas vezes extremamente prejudiciais aos seus frequentadores, situações que nada têm a ver com a humildade e caridade preconizadas por nossa religião. Salientamos que esse tipo de prática nada tem a ver com a Umbanda, por isso a verdade sobre ela deve ser difundida para todos aqueles que possuem os ouvidos, a mente e o coração aberto para um caminho simples, porém repleto de luz e gratas alegrias, quer dizer, de muitas alegrias. Eu estava falando tudo isso, a casa espírita também precisa de manutenção, né? Então a gente vê isso, a gente sabe disso. Em todo canto precisa de dinheiro, gente. A gente está no mundo material, tá? Não está no mundo espiritual, não, que não precisa de nada. Tá? É preciso uma manutenção dos espaços, tá certo? Vamos lá, só não está certo cobrar por trabalhos espirituais, por isso tudo. Aí não está certo. A Umbanda tem vários deuses ou tem um Deus único? Que é uma outra pergunta que eu fiz logo depois daquela pergunta inicial naquele banner. Vamos lá. A Umbanda acredita, gente, num Deus único, onipotente, onipresente e onisciente. Isso, inclusive, é um dos parágrafos da Carta Magna da Umbanda. Quer dizer, a gente só acredita num Deus. A confusão acontece pelo simples desconhecimento da doutrina e pela diferente ótica que o candomblé tem sobre o mesmo tema. Os orixás, no candomblé, os orixás carregam o título de deuses. Veja, no candomblé, de deuses, tá certo? Entenderam isso? Veja, os orixás carregam o título de Deus. São considerados espíritos puros e sem mácula. Já na Umbanda, eles são considerados seres elementares. Não são elementais. Elementais é uma outra coisa que a gente depois vai explicar. Tá certo? Elementares. Elementares eles são forças que representam forças da natureza. Podendo esta força influir tanto no planeta quanto nas criaturas humanas. Do ponto de vista umbandista, o Deus sempre será único, enquanto os orixás serão as emanações desse Deus único, que é o Lorum. O orixá, Olorum. Olorum é o Deus único, indivisível. Mas as suas forças, as suas emanações são esses orixás que são as forças da natureza. Entenderam? Na Umbanda é diferente do candomblé, tá? Por conta dessas características. Jesus na Umbanda, vamos lá. É recomendado a umbandista que se familiarize com a obra de Jesus, lendo ao menos os 4 evangelhos contidos na Bíblia. Mais interessante é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Ele está muito baseado no Sermão da Montanha, obra de Allan Kardec. Muito interessante ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá vendo como a Umbanda está muito conectada ao Espiritismo? Que além de discorrer sobre as passagens da vida do mestre, ainda tece comentários dos relatos sob um ponto de vista espiritualista. O Sermão da Montanha, que eu terminei de falar agora há pouco, é um dos mais célebres discursos de Jesus, onde discorre
e instiga ao pacifismo, à reforma íntima e pessoal, ao perdão. Consiste em um conjunto de ensinamentos fáceis de ler, mas difíceis de serem praticados. É como um guia de orientação espiritual para o ser encarnado conseguir cumprir a sua missão na Terra. Então, quer dizer, nós lemos o Evangelho, tá, gente? Nós estamos conectados ao Evangelho, principalmente ao Sermão da Montanha, os 4 evangelhos, tá certo? Dos evangelistas, ok? Enfim, na Umbanda acreditamos que, se seguimos os passos do Cristo, sempre estaremos no caminho da evolução do espírito. Essa bibliografia, tudo que eu falei aqui, o conteúdo dessas apresentações em slide, foram retirados da apostila do curso de Teologia da Umbanda, como eu disse no começo, do sacerdote Márcio Caim, dirigente do TUFRA, Tenda de Umbanda Francisco de Assis, lá em Sorocaba, São Paulo, e professor do estudo à distância, curso à distância do Instituto Pietá, e apresentador do canal do YouTube Umbanda Boa. Recomendo o curso. Todos os cursos são maravilhosos. Ele é um professor maravilhoso, fantástico, um cara, além de ser um professor fantástico, ele é um ser humano sem igual. Quem tem contato com o Márcio, quem teve contato, eu já fiz algumas lives com ele, tá certo? Quem quiser, procura aí no meu canal do YouTube, tem uma live com o Márcio Caim. Converso com ele sempre. Quando eu fui fundar o Teueb, o Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo, ele fez uma apresentação parabenizando, né? Então quem começou o Teueb comigo viu o Márcio Caim parabenizando o Teueb, né? Deixando um grande axé, um grande saravá. Então um cara maravilhoso, fantástico, e ele tem assim um trabalho detalhado. Essa semana mesmo eu assisti uma aula com o Márcio Caim. Eu vou sair aqui da apresentação e vou botar em tela cheia. Eu assisti uma apresentação com o Márcio Caim, fantástica, maravilhosa, uma das aulas, né, de sacerdócio da Umbanda. E o Márcio, foi muito engraçado, porque o Márcio estava fazendo uma aula com as obrigações de Nanamburoquê e Obaluaê. E assim, a obrigação de Nanã consiste em montar uma jangada e tal, e você depois dessa jangadinha, uma embarcaçãozinha, né, colocar as coisas de Nanã em cima e você colocar no rio a embarcação. Você veja a dedicação do cara na aula de sacerdócio. Ele monta tudo como se ele fosse ele mesmo fazer a obrigação. Então ele montou tudo e tal, e aí, cara, ele ficou no lugar do rio onde ele foi colocar a obrigação, né? No local onde ficou muito difícil dele colocar a embarcação. Ele teve que descer um barranco. E, cara, ele caiu dentro do rio, se melou todo, né? O pessoal que estava filmando teve que tirar ele de dentro do rio, e aí ele teve que ajeitar a barca. Olha, cara, sabe, a dedicação do cara, a forma como ele lida com as aulas dele e tal, são coisas maravilhosas. Os vídeos do Umbanda Boa, que eu recomendo demais a vocês, cara, bota lá no YouTube, Umbanda Boa. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Explica muito bem a Umbanda e tal, explica muito bem como funciona a Umbanda, desmistificando, né? Tirando esse peso. Ele é um cara simpático, é um cara fantástico, maravilhoso. Só tem coisas boas para dizer de Márcio, porque Márcio é um cara maravilhoso. E todo esse material que eu estou passando para vocês nas segundas-feiras, primeiro os de Exu, eu usei muito Alexandre Comino, eu coloquei muito Alain Barbieri, coloquei muito Rubens Saraceni, as coisas dele também de Márcio Caim. Mas esse material que eu estou usando aqui, os slides, eu estou extraindo das apostilas do Márcio Caim, que são maravilhosos, um material assim riquíssimo,
falando sobre Umbanda. Ele pegou uma bibliografia riquíssima de tudo que era bom e uniu nesses cursos, e eu recomendo demais. Quem quer saber mais sobre Umbanda, ele tem firmezas e autoconhecimento, ele tem sacerdócio da Umbanda, ele tem vários outros cursos. O cara é fera demais, muito bom. Então eu recomendo muito. Essa foi a nossa live de hoje. Queria agradecer demais a presença de vocês. Gostaria de agradecer muito. Um grande axé para vocês. Um saravá. Namastê. Tudo de bom. Paz, luz, muito amor no coração. E vamos para frente. Vamos trabalhar. Amanhã nós teremos meditação. Conversa com os pretos velhos depois da meditação e passes magnéticos. Os que vierem para cá, para nossa meditação, para os passos magnéticos e tal, tragam uma garrafinha de 500 ml para poder magnetizar a água também, porque isso aí vai ser o tratamento de vocês, tá certo? Vamos ter meditação, depois da meditação, aconselhamento com os pretos e as pretas velhas, e depois magnetização das águas, tá certo? Vai ser bem bacana amanhã a partir das 7 horas da noite, tá bom? Como tem, lugares limitados, tá? Quem vier tem que entrar em contato, ver se pode vir, se não, tá? Então no 81998146555 WhatsApp, tá? Eu acho que já estamos aí com umas 8 pessoas para vir amanhã, então já estamos aí chegando no limite. Tem que, umas 10, 12 pessoas aí estourando, tá bom? Um beijo no coração de vocês, paz, luz, tudo de bom para vocês. Tchau, valeu! Tchau, tchau. Encerrando aqui as transmissões, porque tem 3 equipamentos